E, por exemplo, hoje está falando de formalização, a gente acha até legal falar que a gente vai falar do Renave também, acho que um pouquinho, mas também tem a questão da digitalização, né? Que a gente tem visto os impactos da digitalização nesse segmento. Qual que é a sua opinião sobre isso? John, é interessante porque quem vive o mercado há muito tempo, Sim. e eu vivo esse mercado desde 1985, portanto eu comecei aos 2 meses de idade, né? Brincadeira. Eu conheço esse mercado muito bem, acompanhei esse mercado muito bem e ele cumpriu uma trajetória muito interessante que carro se vendia em ruas, em avenidas Sim. de grande movimento, né? E mesmo com a chegada do mundo digital e de oportunidades de explorar esse mundo digital, ele simplesmente era visto como um ser estranho àquele ambiente, né? Mal comparando o mundo dos shoppings. Antigamente, todas as cidades gravitavam em torno do centro da cidade. Sim. De repente, os shoppings disseram, olha, você tem um outro olhar, dá para você fazer negócio em outros lugares que não no centro da cidade. O mundo digital chegou e disse, olha, você pode fazer negócios fora da tua loja, né? Bacana. E todo mundo ficou olhando meio assustado. Acontece que com a pandemia, e aqui eu sempre tomo muito cuidado para as pessoas não pensarem que eu faço uma apologia, que bom que a pandemia veio, não, pelo amor de Deus. Sim. Tive pessoas íntimas, muitos amigos que se foram na pandemia. Mas a pandemia veio para obrigar o brasileiro principalmente, tá, a descobrir novas formas de viver. E seja ficando mais tempo em casa, seja hoje, eventualmente, usando o tal do home office, mas principalmente usando essa ferramentinha aqui. Com certeza. Então, isso daqui começou a ser muito mais utilizado como arma de negócios, como canal de fazer negócios ou de atrair negócios, tá, a partir da pandemia. E a partir da pandemia, o dealer, o brasileiro consumidor e o dealer começaram a entender que o mundo mudou, o jogo mudou. E hoje em dia eu arrisco a dizer que estatísticas dizem que 97% a 98% da decisão de comprar um carro está no celular. Olha só. Tá certo? Está no celular, está nas redes sociais. Sim. E assim, como isso daqui está muito mais na mão do que o teu laptop, do que uma ferramenta maior, né? É esse negócio aqui que decide o que é que vai ser, como que vai ser vendido, qual é a melhor relação com consumo versus quem está ofertando. Tá tudo aqui. Quando o cara chega na loja para comprar um carro, ele sabe exatamente o que ele quer. Sim. E principalmente ele sabe quais as condições que ele vai dialogar em termos de preço, prazo, data de entrega, condições do veículo. A pandemia mudou a vida da gente Sim. em muitas coisas. E no caso da relação compra e venda de veículos, ou seja, da comercialização do veículo, ela mudou radicalmente. Não, com certeza. Eu acho que assim, o digital ele tem um impacto em todas as áreas, né? Fazendo um comparativo, tudo bem, um pouco mais simplista, mas eu fui comprar uma lente por uma câmera outro dia e foi muito curioso, porque eu quis ir na loja para ter uma conversa final com o vendedor. Mas a conversa foi tão rápida, porque eu já sabia tudo, porque eu tinha pesquisado no celular, que foi uma compra muito fácil para o vendedor. Ele não precisou me convencer, eu só perguntei 2, 3 coisas ali, ele matou aquelas dúvidas, eu falei, não, pode fechar. Acho que até ele se surpreendeu, ele falou, puxa, venda fácil, né? Basicamente, você deve ter pesquisado várias lojas, Sim. pesquisado várias lentes, pesquisado qual a vantagem e a desvantagem dessas várias lentes, qual é que mais se adequava ao teu trabalho, né? Ou se fosse para trabalho ou se fosse para lazer. E quando você chegou lá, você já sabia de tudo. Você simplesmente foi para fechar e para ver, olhar, que, diga-se de passagem, assim, não é nenhuma surpresa. Muita gente fala assim, não, o comércio eletrônico não se concretiza, porque na realidade ele deveria ser aquele comércio que você faz a pesquisa, escolhe, aprofunda, toma a decisão, compra, paga e recebe em casa. Né? Uhum. Acontece que isso acontece muito para valores menores. Sim. Então, assim... A minha esposa compra muita coisa na Shopee, por exemplo. A gente compra algumas coisas ou muitas coisas aqui pequenas. Eu compro comida no final de semana, lanche, eu compro ticket para cinema, para teatro, para jogo de futebol, e tudo isso a gente faz aqui. Mas comprar um carro, comprar uma casa ou comprar uma lente cara,
requer que você vá lá dar uma olhada, né? Com certeza, né? E aí eu acho que esse é um ponto muito interessante da digitalização, porque é isso, ou seja, o consumidor final, às vezes, ele vai entrar num site para vender o carro dele, porque para ele é mais fácil, talvez seja até um pouco mais seguro, mas para o revendedor é importante estar no ambiente digital, né? Porque muitas vezes ele não vai vender online, mas ele consegue atrair esse consumidor que vai comprar dele. Acho que talvez seja o principal ponto, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Tá? Então, para ele é fundamental estar no online. Para o vendedor, para quem tem oferta de produtos, principalmente a gente está falando aqui do mundo automotivo, tá online é uma necessidade já. Porque se os estudos dizem que 97 a 98% da tomada de decisão está aqui nesse aparelhinho, então se ele não tiver nesse aparelhinho disponível, ele deixa de ter 97% de oportunidades para vender e fica com 3% de oportunidades, ou seja, ele fica espremido no cantinho da parede, espremido na sua lojinha. Eu costumo dizer, eu sou desse tempo, né, que o dealer, o lojista multimarca, ele ficava sentado detrás de uma série de carros, ele ficava normalmente dentro de uma salinha de vidro, tipo um aquáriozinho, esperando que o cara fosse parar, passasse na rua, visse aquele modelo na esquina, parasse o carro, entrasse na loja, driblasse todos os carros, fosse lá na sala dele para perguntar, escuta, aquele carro que está lá fora... Acabou, cara. A tomada de decisão é aqui, o cara já viu. Se você não tiver aqui, esqueça. Ninguém vai te procurar porque passou na rua e viu aquele carro ali.